Sejam todos bem-vindos ao Metaverso Entretenimento. Eu sou o Manuel Gonçalves e no vídeo de hoje eu vou resumir a primeira edição da Mulher Maravilha Absoluta. E a história desta primeira edição começa em Gateway City, uma cidade portuária na Califórnia, um lugar aparentemente pacífico. Mas pelo que parece isso está prestes a mudar, uma vez que neste mesmo momento a história mostra uma equipa de um canal televisivo a cobrir uma notícia incomum, porque surgiu uma imensa estrutura flutuante com o formato de uma pirâmide invertida por cima das praias da cidade. E no meio daquela transmissão ao vivo do canal televisivo sai de dentro da estrutura flutuante com o formato de uma pirâmide invertida uma horda de várias criaturas voadoras que começam a atacar as pessoas que estão ali por perto. Mas para a sorte daquelas pessoas, surge dos céus a Mulher Maravilha Absoluta, cavalgando o esqueleto de um Pégasus para lutar contra aquela horda de criaturas voadoras. Além de ser uma guerreira, ela também era uma princesa e tinha todos os dons que qualquer princesa poderia desejar. Beleza, compaixão, graça, bondade, sabedoria e a habilidade de conjurar magias obscuras. E depois de cortar algumas daquelas criaturas ao meio, ela passa o sangue das criaturas nos seus olhos e com uma poderosa magia ela derruba todas as criaturas, mostrando que ela não era para brincadeiras, em uma cena de ação muito estilosa. E estas habilidades que ela tem são coisas que toda a princesa precisa quando se é criada no inferno. Na página seguinte, a história mostra que, anos atrás, em uma ilha selvagem no inferno, que também era a prisão solitária da grande feiticeira Circe, ela é visitada pelo deus Apolo, que leva uma criança nos seus braços e entrega a criança para a Circe e diz que a criança era dela agora. Esta bebê é Diana, princesa de Temícera, e ela é a última das Amazonas. E o deus Apolo diz que ela foi retirada delas pelo seu pai Zeus, como punição pelos seus crimes contra os deuses. E o seu lar agora é o inferno, e a Circe é a sua guardiã. E ela nunca mais se reunirá com as suas irmãs Amazonas, porque elas serão prisioneiras pela eternidade. E depois o deus Apolo proíbe a Circe de conseguir dizer a palavra Amazona. Mas a Circe diz ao deus Apolo que ali é o inferno e que a criança pode morrer. Mas os deuses não se importam com o destino da criança. E a Circe não sabe o que fazer. Ela não é mãe e também não se sente responsável pela criança. E por isso ela simplesmente deixa que as coisas se resolvam sozinhas. E enquanto observa uma serpente do inferno a se aproximar da criança, ela pensa que os deuses vão enviar uma coisa atrás da outra para matar a criança, até que tudo acabe. E se fizerem isso, ela estará condenada, quer ela se importe ou não. Mas a criança impressiona a Circe ao agarrar a serpente do inferno no meio da mordida e depois ao atirá-la para longe. Depois disso, a Circe decidiu criá-la, e foi assim que ela passou a cuidar da criança. Mas a serpente do inferno não foi a última ameaça à pequena Diana, porque mais tarde, uma salamandra do inferno ataca a pequena Diana com fogo, mas isso não a afeta, e em vez da pequena Diana matar a salamandra do inferno, ela demonstra compaixão, mesmo com as criaturas que lhe tentam fazer mal. E por isso, com o passar do tempo, as criaturas tornam-se amigáveis com ela. A Circe ensinou-lhe a conjurar magias, e quais as magias que elas poderiam acessar. Porém, ao mesmo tempo, crescia em Diana um sentimento sobre uma palavra que ela não conhecia. Quando a Diana estava perto da idade adulta, ela tornou-se a protetora de Circe, tendo aprimorado as suas habilidades sobre-humanas, tornando-se uma guerreira e uma feiticeira. E foi quando a Circe percebeu que passou a amá-la como uma filha. Na página seguinte, a história volta para o presente em Gateway City, aonde a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta,
pede para um dos soldados ali presentes para evacuar os civis da cidade, porque aquelas criaturas voadoras não eram a verdadeira ameaça. E nesse mesmo momento começa a sair de dentro daquela estrutura flutuante com o formato de uma pirâmide invertida uma gigantesca criatura. Mas a Mulher Maravilha Absoluta fica frente a frente com a gigantesca criatura e diz que este mundo tem uma defensora, enquanto empunha a mítica lâmina de Atena, forjada pelo próprio deus Hefisto. Porém, a gigantesca criatura não fica intimidada e responde com um ataque, um grito estridente em direção à Mulher Maravilha Absoluta, iniciando uma sequência de cenas de ação muito épicas, com a Mulher Maravilha Absoluta e o Pegasus Esqueleto a trabalharem juntos para combaterem a gigantesca criatura que consegue disparar raios de energia pelos olhos, que acabam por derrubar a Mulher Maravilha Absoluta. E com isso a gigantesca criatura aproveita para dar um grito que desperta as outras criaturas voadoras, enquanto continua a disparar os seus raios de energia pelos olhos contra a Mulher Maravilha Absoluta, que até consegue rebater com os seus braceletes um dos raios contra a própria criatura, deixando-a furiosa, o que faz com que a criatura lance uma rajada de energia ainda mais poderosa do que as anteriores contra a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, que acaba por ser atingida por esse gigantesco poder. Na página seguinte, a história volta novamente alguns anos antes, na Ilha Selvagem no Inferno, aonde vemos a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, a perguntar da palavra proibida à sua mãe. Ela tinha medo disso, porém a Circe diz que ela não tem medo da palavra, ela tem medo da mudança que a palavra pode trazer para ela. Mas ela não deveria ter medo. A Diana nunca escutou a palavra, ela nem sabe exatamente o que significa. Mas a Circe diz que significa o que ela é. E ela deveria dizê-la. E nesse mesmo momento, a Diana fala a palavra Amazona. Ela sempre sentiu-a no seu coração. Os deuses proibiram a palavra Amazona porque eles não queriam que a Diana fosse uma Amazona. Mas a missão de uma Amazona é proteger o mundo. No presente, a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, levanta-se na frente da gigantesca criatura, que diz para a Diana afastar-se. Ela está derrotada e este mundo é deles agora. No entanto, a Diana, a Mulher Maravilha Absoluta, recusa-se. A Circe deu-lhe a maior prova de amor, deixando-a livre para sair de casa e equipou-a com as maiores armas imagináveis, para ver ela mudar o mundo. Depois disso, a edição termina com a Mulher Maravilha Absoluta a dizer que ela é Diana de Temícera, a última das Amazonas, filha de Circe, princesa do inferno, bruxa da Ilha Selvagem, e eles não terão este mundo enquanto ela ainda respirar. E agora, malta, na minha opinião, este novo Universo Absoluto foi um grande acerto da DC. E eu aconselho-vos a ler esta história quando tiverem chance. É uma história muito boa que trouxe coisas muito interessantes para o futuro da DC, para esta nova fase da DC e para este novo Universo Absoluto, que parece ser muito interessante. O vídeo vai ficar por aqui. Mas não se esqueçam de deixar like, subscrever o canal e ativar o sininho das notificações. E se puder, divulguem o canal, que isso ajuda muito. Porque esta é a maneira que vocês têm para mostrar-me que vocês gostam deste tipo de vídeos, o que faz com que eu faça mais deles. Estes vídeos dão um pouco de trabalho a fazer, mas se eu sei que vocês gostam deste tipo de vídeos, como é óbvio, eu vou continuar a fazê-los. Mesmo eles dando um pouco de trabalho, eu gosto de os fazer. E se vocês também gostam, é juntar o útil ao agradável. Mas agora o vídeo vai ficar por aqui. Obrigado por tudo. Fui.